E com imagem da igreja, acabou de terminar nossa Santa Missa com o Padre Reginaldo Manzotti. A gente começa então, enfim, a nossa sexta-feira abençoada, né? Já prontos. E eu quero que você fique comigo nesse dia especial, nessa tarde especial, por essa próxima hora. Queria eu ficar até às 6 horas com vocês. Me conta uma coisa, você sabia que hoje é o Dia Mundial da Oração? Que é realizado a cada ano na primeira sexta-feira do mês de março. Você sabia disso? Hoje é sim o Dia Mundial da Oração, então reserve um tempinho para que você possa entrar em oração. Reserve esse período para você se dedicar a esse momento, pois essa data tem o objetivo de incentivar os cristãos e cristãs do mundo inteiro a reafirmarem a sua fé e compartilharem as suas experiências e o seu testemunho. Então fica aí uma dica muito boa para vocês. E hoje eu vou receber aqui no estúdio também uma neurologista e ela vai dar dicas importantíssimas sobre a síndrome de Asperger, que está incluída no espectro autista. Ela vai tirar as nossas dúvidas, vai explicar um pouco sobre como as pessoas vivem com essa condição, como é possível você identificar essas questões desde cedo na sua criança. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso também. E claro, se você é adulto, também percebe que você está próximo desses sintomas, vamos entender se é possível também um adulto reconhecer esses sintomas já nesta fase da vida, tá bom? Além disso, nós vamos conhecer a história de um médico que tem uma bela iniciativa. Toda vez que um bebezinho nasce, ele presenteia a família da criança com uma árvore para que eles plantem. Daqui a pouco a gente vai conhecer mais dessa história incrível. Vamos conhecer esse médico que faz tanto pelos seus pequenos pacientes. E agora a gente vai ao vivo conferir imagens da Praça São Pedro, no Vaticano. Por lá são 17 horas e 13 minutos, exatamente isso, 17 horas e 13 minutos, e nós seguimos acompanhando as atualizações sobre o estado de saúde do nosso querido Papa Francisco, e a gente vai começar com essas informações agora. O pessoal já está se aproximando ali, o pessoal está fazendo vigília e orações durante esses últimos dias, e a gente vem com essas informações para você. Segundo a sala de imprensa do Vaticano, o Papa teve uma noite tranquila e despertou pouco depois das 8 horas da manhã. Pela manhã, ele deu continuidade à terapia prescrita, realizando fisioterapia motora durante o dia e segue alternando entre oxigenação de alto fluxo e ventilação mecânica à noite. A situação permanece estável por enquanto, dentro de um quadro ainda complexo. Na noite de ontem, durante a vigília na Praça São Pedro, foi divulgada uma mensagem especial que o Papa Francisco gravou para os fiéis. E a gente vai conferir com vocês agora. Agradeço de todo o coração as orações que fazem pela minha saúde da praça. Os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado. A gente que agradece, né, para que o Senhor possa se recuperar o quanto antes de tudo isso e volte ativa, né, como sempre. Mas agora a gente vai abrir o programa indo direto para Palmas, no Tocantins. Sabe por quê? Porque no Carnaval a cidade se reuniu no bloquinho da Turma do Padre Dudu, onde a animação tomou conta do pessoal, viu? Alegria, fé, famílias, crianças viveram esse momento de evangelização. Olha só. Com direito a abadá, confete, serpentina e marchinhas, a criançada, junto com a família, fez a festa no bloquinho da Turma do Padre Dudu em Palmas, no Tocantins. Por aqui, teve criança vindo pela primeira vez na festa, como a Sara, que veio a convite do primo. Eu nunca participei do carnaval dele, da igreja. Tô achando bom. Vai voltar mais vezes? Vou. E agora vai pra igreja? Vou. Mas a folia das crianças também atrai os adultos, ou melhor, os avós. A Jaqueline, por exemplo, já está participando do bloquinho pela segunda vez com os netos. Olha, é uma ideia muito boa porque a gente via uma escassez
momento de evangelização da turma, como é que surgiu essa ideia de fazer um bloquinho, uma folia para as crianças? Nosso objetivo é evangelizar através da arte e da cultura. A cultura é um instrumento onde a gente consegue decodificar o evangelho. Se o carnaval faz parte da nossa cultura, por que não inserir a mensagem do evangelho? A alegria que expulsa todo o mal, como nos ensina São Felipe Neri, e também outras músicas que nós temos, elas são fundamentais para que as crianças aprendam a louvar a Deus na alegria. Então é tempo de carnaval, é tempo de louvar a Deus. No nosso show nós rezamos pelo Papa, rezamos pela igreja, nos divertimos, cantamos, louvamos a Deus. Tem espaço para tudo. Essa é a grande artimanha da cultura, transmitir o evangelho através do meio em que o fiel está vivendo naquele momento. E ninguém melhor do que as próprias crianças para falar da transformação que não só em participar do bloquinho, mas em acompanhar a turma do Padre Dudu faz na vida delas. Não é, Ana Clara? Sim, eu já aprendi várias músicas. Antes eu não sabia de nada de Jesus e agora eu aprendi várias coisas sobre ele. Casa do Padre Dudu. Que delícia, que coisa boa, Padre Dudu, parabéns! E quiséramos nós, né, termos acesso, né, a esse bloquinho do Padre Dudu em todas as cidades do Brasil. Esse é um presente para todas as nossas crianças, né? Fica a dica aí, hein? Muito bem, agora a gente vai falar sobre aquela síndrome que eu havia comentado bem no comecinho do programa com vocês. É a síndrome de Asperger. É uma alteração no desenvolvimento que afeta a forma como o cérebro processa as informações. É considerada uma forma mais leve do autismo. Só que ela tem algumas características como dificuldade de se comunicar, interação social, a dificuldade dessa interação, preferências por rotinas bem rígidas e comportamentos repetitivos. E, além disso, interesse obsessivo por determinados assuntos, que é aquele famoso hiperfoco. Quem vai conversar com a gente, vai tirar essas dúvidas, inclusive vocês podem mandar as dúvidas de vocês pra gente pelo nosso WhatsApp. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui o número para que você possa já mandar mensagem pra gente, já tirar a tua dúvida. Ó, 419-8793-6281. Certo? Porque se você tem uma criança em casa, um jovem, um adolescente que tem algum sintoma desses que a gente comentou aqui, que eu acabei de dizer, essa entrevista é para você. A doutora Nadielen Denez está aqui com a gente, ela é médica neurologista. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui, um prazer te receber. Eu que agradeço o convite de estar hoje aqui falando sobre um tema tão importante. Muito importante. Doutora Nadielen, você é médica formada pela PUC, Paraná, neurologista com residência médica no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie e membro da Associação Brasileira de Neurologia. Isso. Eu queria entender uma coisa importante nesse caso. Esses sintomas que eu citei, existe grau, por exemplo, no autismo, nessas questões, porque a gente tem muita dúvida. Por exemplo, uma vez me deixaram bem explícito, por exemplo, que tem uma outra síndrome, que é a síndrome de Down, que não haveria grau, não existe grau. Mas no autismo existe. Como é que funciona isso? Então, assim, o autismo, o nome assim completo a gente chama de transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque cada pessoa vai manifestar os sintomas diferentes. Então a gente gradua assim como nível de suporte. Nível 1, 2 e 3. O nível 1 de suporte é a pessoa que tem mais autonomia, consegue levar a sua vida, assim, tem a sua dificuldade, mas está bem inserida na sociedade. Muitas vezes é uma pessoa que as outras pessoas que estão convivendo com ela não percebem essa dificuldade, mas ela tem essa angústia, esse sofrimento. O nível 2 é uma pessoa que precisa de um pouco mais de auxílio e muitas vezes o nível 3 é um paciente que tem muita dependência e às vezes pode ter um comprometimento cognitivo, uma deficiência intelectual associada. Mais séria. Sim, então seria a gente fala grau de suporte, mas seria a gravidade mesmo do transtorno. Nível 1, 2 e 3. Isso. Entendi. Agora, para quem está assistindo a gente, que está vivendo uma situação, de repente, com um jovem, com um filho, com um neto, com uma criança, esses sintomas, eles aparecem desde muito cedo? Sim. Porque a gente percebe que tem muitos casos que,
tava tudo certo, tava tudo bem até, sei lá, 9, 10 anos, 12 anos. Aí já não entra nessa questão dessa síndrome de Asperger. Sim. Então, a síndrome de Asperger, como o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é isso? Quando a criança estava dentro do útero da mãe, ela teve uma alteração na formação do cérebro e começou a manifestar essas alterações. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer um diagnóstico muito precoce. A gente percebe sinais, assim, na criança de 6 meses de vida, mas para a gente ter um diagnóstico mais fiel é em torno dos 16 meses, sabe? Então, no bebê, a gente já percebe essas características. Então, lá com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, você consegue já ter um diagnóstico mais preciso. Exatamente. Entendi. Então, tem que ir desde cedinho mesmo. Mas aí procura quem? Neurologista mesmo? Então, pediátrico, enfim? Primeiro, o paciente, assim, até os 2 anos, ele tem um acompanhamento bem de perto com o pediatra. Então, muitas vezes, assim, se os pais não percebem, o pediatra pode perceber e conversar com os pais. Até crianças, assim, que estão na escolinha, estão na creche, às vezes as professoras podem perceber um comportamento diferente das outras crianças, trazer para os pais e os pais levam ao pediatra. Se o pediatra achar mesmo que tem alguma coisa alterada, que o desenvolvimento da criança não está adequado, tem algum atraso, alguma dificuldade, ele encaminha para o neuropediatra. Certo. Agora, eu queria entender uma coisa bem importante. Na tua experiência, nos teus pacientes, assim, qual que é a maior dificuldade dos pais quando chegam no teu consultório? Porque a gente sabe que a questão é com a criança, mas, gente, é a família inteira que entra nessa situação. Não é uma preferência eu vou colocar aspas aqui na palavra doente, na palavra da criança que tem a síndrome. É a família inteira que vai precisar realmente se adaptar, né? Então, assim, eu sou neurologista de adulto, eu atendo a partir de 16 anos. Então, chega muito paciente para mim que a gente vai fazer esse diagnóstico tardio, na verdade. Então, o paciente passou uma vida inteira de sofrimento, de angústia, de não pertencimento e vem conversar com a gente para tirar essas dúvidas. E muitas vezes, assim, o paciente busca esse auxílio para tentar entender melhor o que está acontecendo e também para receber uma resposta de tudo isso que está acontecendo. Então, eu sempre digo assim que o diagnóstico, ele não é uma sentença, mas sim um recomeço. A partir do momento que você sabe o que está acontecendo com você, qual que é a comorbidade que você tem, fica muito mais fácil da gente buscar um tratamento. Certo. Eu vou mostrar uma mensagem que a gente acabou de receber aqui da Maria Helena, ela é de São Paulo, tá? Ela mandou a seguinte mensagem pra gente. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui de pertinho. Oi, tudo bom? Eu sou Maria Helena, de Jundiaí, e eu gostaria de saber sobre essa síndrome rara que vocês estão falando, sobre a síndrome de Asperger. A minha filha foi diagnosticada pela síndrome de microduplicação do cromossomo 17q11.2. Gostaria de saber se essa síndrome tem nome. Tá. Então, falando da síndrome de Asperger, como a gente comentou, ela está dentro do transtorno do espectro autista. Recentemente, a gente teve uma atualização assim, da nomenclatura e a gente não usa tanto esse nome da síndrome de Asperger. Hoje em dia, é o equivalente ao transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Então, hoje a gente fala mais autismo nível 1 do que a síndrome de Asperger. Em relação assim, a essas alterações genéticas, muitas vezes, quando a gente tem uma mutação isolada que não foi descrita na literatura, ela ainda não vai receber uma síndrome, receber um nome de uma síndrome. Então, por exemplo, na genética, se é uma paciente só que foi identificada com essa mutação, a gente precisa ter mais casos para daí reunir esses pacientes, estudar essa mutação e ver se a gente consegue, por exemplo, formar uma síndrome. Então, Entendi. Pode ser que esteja dentro do espectro autista, mas a gente ainda não definiu. Entendi. Então, às vezes é muito novo. E é tudo muito novo mesmo, Sim. né? A gente percebe que as pessoas até falam, nossa, mas por que está aparecendo tanto? Eu acho que não está aparecendo tanto. A gente já vivia essa situação há anos atrás, mas a medicina tem olhado com olhos mais atentos para essas situações e tem feito essa nomenclatura, tem feito esse estudo mais aprofundado, né, doutora? Então, hoje em dia, a gente sabe que 1 a cada 36 crianças estão recebendo o diagnóstico de autismo. Mas não significa que aumentou o número de pessoas. A gente está conseguindo diagnosticar melhor. Então, a gente tem esse olhar mais aguçado para as sutilezas, principalmente no nível 1 de suporte, que são pessoas assim
que sentem essa dificuldade, mas muitas vezes elas conseguem mascarar e não exteriorizam tanto. Então, quando você vai num especialista, a gente puxa, até conseguir encontrar e falar assim, a gente fecha diagnóstico mesmo. Entendi. E essa questão, você diz que lá dentro da barriga da mãe, em algum momento, essa criança, ela teve ali uma questão envolvendo o desenvolvimento do cérebro. Isso tem alguma causa nesta gestação que pode desenvolver isso? Então, por exemplo, drogadição, alcoolismo, enfim, vamos tentar entender. Essa mãe que de repente já estava fazendo uso de ansiolíticos ou remédios para depressão ou coisas do gênero, e tem alguma conexão ou não? Então a gente fala que a causa é multifatorial. A gente pode ter o fator genético, que são as mutações que a gente conversou agora há pouco, sabe? E quando tem um caso na família, aumenta a chance de ter mais pacientes com autismo. E quando a gente fala da questão ambiental, então pode ser a prematuridade, aumenta risco para desenvolvimento ali do autismo, a idade dos pais, tanto do pai como da mãe, a questão assim de... Quando você fala idade, quanto mais velhos... Sim. Então, casais mais idosos, digamos assim, tem muito mais chance de ter um bebê com autismo ou com vários tipos de grau. Com outro transtorno. Porque a mulher, por exemplo, o óvulo vai envelhecendo, né? Então, depois dos 35 anos... a gente considera que já é uma gravidez, não de risco, mas que a gente tem que acompanhar um pouco melhor. Depois dos 40 anos já aumenta bastante, sabe, essa possibilidade. Então, a idade da mãe tá bastante relacionada. Então, pode ser tudo. E questão, assim, por exemplo, se a mãe teve algum tipo de infecção durante a gestação, uso de algum tipo de medicação, não só as substâncias lícitas e ilícitas, mas medicamentos no geral, sabe? Pode estar associado. Eu digo isso porque, assim, quem já foi mãe de muitas vezes e teve uma depressão pós-parto, por exemplo, né? Se você não pede auxílio para o teu pediatra, para o médico que está cuidando do teu bebê, você acaba indo no neuro e o neuro ele vai dar o remédio que ele tem que dar para que você possa melhorar dessas crises de ansiedade, dessa depressão, e não vai se atentar que você está amamentando e que isso pode ter alguma conexão com o bebê no futuro. Mas quem já teve depressão pós-parto, eu tô falando porque eu passei por isso, gente. Então, assim, só para você entender, numa segunda gestação, se você estiver tomando um remédio ou algo mais forte, isso pode influenciar também, né, doutora? Exatamente. Então, não tem a questão de passar no leite, porque o bebezinho já está formado ali. Mas, por exemplo, se você teve uma depressão pós-parto, acabou engravidando já em seguida e durante essa gravidez você está fazendo uso de medicação, pode ser, sabe? Então, qualquer medicamento que você vai tomar durante a gestação tem que ser discutido com o médico mesmo. Não, isso é super, super importante, isso que você está colocando. Agora, que dica você daria, por exemplo, para quem está assistindo a gente, está passando por uma situação, assim, está vendo esses sintomas e ainda... não, mas eu acho que é normal, né? O que essa pessoa ela deve fazer? E isso tem idade para ir buscar ajuda? Ou, por exemplo, chegou numa fase em que a criança já está com seus 12, 13 anos, não precisa mais? O mais precoce possível. Então, a partir do momento que a pessoa se identificou com aqueles sintomas ou que o cuidador, os pais perceberam alguma coisa de alterado, vá até o médico. Então, no meu caso, assim, dos pacientes adultos, a gente fecha diagnóstico até 50, 60 anos de idade, sabe? Não tem uma idade final para a gente fechar esse diagnóstico. Porque como é um transtorno crônico, acompanha o paciente durante toda a vida. Muitas vezes a gente vai diagnosticar muito tarde, mas não significa que a gente não deva fazer esse diagnóstico. Entendi. Então, se tem alguém em casa que se identificou com alguma das coisas que a gente falou, então, muita dificuldade de comunicação, interação social, a questão do hiperfoco, querer saber muitos detalhes sobre um assunto, tem a questão da hipersensibilidade também, pessoas que não conseguem ficar em lugares com muita luz, muito barulho, tem uma questão com toque, textura de roupa também, comida, acaba não conseguindo fazer ingesta de alguns tipos de alimentos
alimentos, que é a seletividade alimentar, que pode acontecer também. A gente falou sobre os padrões, as rotinas, que é a rigidez cognitiva. Então, uma pessoa que precisa seguir sempre a mesma rotina, o mesmo padrão, e de repente, quando aquilo foge do controle, ela se desorganiza, sabe? E o autismo, assim, além da comunicação verbal, ele tem bastante dificuldade da comunicação não verbal. Então, ele não entende expressões faciais, piada, sarcasmo. Então, toda essa interação com as outras pessoas é prejudicial. É tudo muito difícil, né? Sim. Gente, chegou mais hoje, tá aqui nosso WhatsApp. Chegou mais uma questão aqui da Lucélia. Lucélia, vou falar seu nome aqui, tá? Ela é de Minas Gerais. Eu vou ler a mensagem dela, deixa eu tampar aqui o número de telefone dela. Eu me chamo Lucélia, sou de Minas Gerais. Eu gostaria de saber se o meu irmão tem isso, porque hoje ele tem 56 anos e de vez em quando ele se isola, dá um surto, fica nervoso, explode. Como minha mãe teve muitos filhos, ele nem foi diagnosticado na infância. Aí com 56 anos, né? Então, a gente pode mesmo fazer essa investigação. Claro que tem muitos outros diagnósticos, por exemplo, transtornos psiquiátricos que podem estar envolvidos. Mas se você tem essa dúvida, o principal vá até fontes de informação confiável e leve essas dúvidas até o neurologista para conversar, para a gente ver se isso se enquadra mesmo. Às vezes a gente acha que, porque é algo que está sendo muito falado no momento, por exemplo, o transtorno do espectro autista, mas tem outras situações, a fobia social, que a pessoa não gosta de ter interação social, a questão também, por exemplo, um surto psicótico, o paciente pode ter alucinação, escutar vozes, ver vultos, o que não acontece no autismo. Então, a gente precisa muito, assim, de frente a frente com o paciente para fazer toda essa entrevista, anamnese, tirar todas as dúvidas do familiar, para daí a gente ver se pode ser ou não. Então, realmente é um diagnóstico muito amplo, sabe? A gente precisa de um acompanhamento. Então tá aí, Lucélia, muito obrigada, tá, pela tua mensagem, já respondendo aqui, muita gente mandando mensagem, muito obrigada pelas mensagens. Tu assistiu, o pessoal aqui, a Nelma de Sergipe, tá aqui também, falando que tá falando sobre autismo, enfim, ela disse que está assistindo você. Eu quero, assim, só para que você de casa possa se colocar também no lugar dessas famílias que estão passando por isso e que a gente nunca antes tinha ouvido falar de tantas síndromes, de tantas questões psicológicas que estão envolvendo as nossas crianças e os nossos adultos também. Porque a gente percebe muito isso. Às vezes uma pessoa sofre durante toda uma vida, doutora. Uma vida inteira sofrendo. E chega no momento quando consegue ter acesso a um médico, a um neurologista, que consegue entender que é possível tratar isso, a vida muda completamente, dá um 360. É uma libertação mesmo, sabe? Então, os pacientes, eles se sentem mais aliviados e muitos pacientes sabem assim, agora eu quero levar para minha família e mostrar que não é porque eu sou estranho, porque eu sou diferente, eu realmente tenho um transtorno, eu tenho uma causa de ser dessa maneira. Então, isso acaba trazendo conforto para a pessoa. E o principal é você conseguir buscar o tratamento adequado, né? Que vai trazer muito alívio. Eu adorei conversar com você. Assim, foi muito, muito esclarecedor mesmo. Quero te convidar a voltar mais vezes. Muito obrigada. Vai ser um prazer. Aceito os próximos convites. Foi muito interessante também. Fico muito feliz de trazer conhecimento para as pessoas. E queria falar também para quem está assistindo, se quiser me seguir nas redes sociais, eu estou aberta a tirar dúvidas, conversar. A gente está aí para se ajudar. Que maravilha, bom demais, né, gente? Muito obrigada mesmo, tá? Você de casa que está nos assistindo, intervalo super rápido, daqui a pouquinho tem uma dica. Eu não sei se você é daquela pessoa que pega uma sacola com nó e já vai arrancando a sacola e acaba com a sacola. Pois é, gente, vamos pensar assim, sacolinha tá ali, né? Dá para você usar ela várias vezes. Você tem paciência de desamarrar aquele nó? Não? Eu volto com uma dica bem legal para você, não sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E
E estamos de volta com imagem de Patrícia Takako. Ela é professora da Universidade de Pernambuco e líder do grupo de pesquisa em transformação digital DotLab Brasil. A Patrícia foi premiada na primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência na categoria Estímulo por suas contribuições na área da computação, sendo a única representante do Nordeste em ciências exatas da Terra e engenharias. Muito legal. Então tá aí, mais uma imagem de uma pessoa que faz diferença no seu meio, na sua comunidade e tá fazendo nome por todo o Brasil. Agora vem cá, já que a gente tá falando aqui de tecnologia, quero saber se você costuma usar fone de ouvido. Você costuma usar fone de ouvido? Então, os fones de ouvido, eles começaram a ganhar esse espaço na nossa vida há muito tempo. Lembra do Discman? Lembra do... Como é que era aquele Walkman, isso? Aquele aparelhinho que você colocava ali, as fitas cassete. Gente, aquela época já se falava, já se usava muito o fone. Os fones foram se adaptando à nossa vida, foram diminuindo, foram ficando cada vez menores, sem fio, né? Só no Bluetooth. Mas aí ganhou um público também bastante cativo, os idosos. Sim, meus amigos. Não só jovens, mas os idosos. Mas você sabia que o volume alto, ele prejudica demais a tua saúde? Não só o teu ouvido, tua área auditiva, mas o teu cérebro também. Você quer saber mais sobre essa reportagem especial? Dá uma olhadinha aqui. O celular se tornou equipamento obrigatório na rotina de todo mundo. Mensagens de áudio, vídeos e músicas na palma da mão trouxeram também a necessidade de usar mais o fone de ouvido. O que muita gente ignora é que o hábito pode trazer prejuízos para a saúde. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, cerca de 25% da população do mundo inteiro vai apresentar algum grau de perda auditiva até 2050. Atualmente, 1 bilhão de jovens e adolescentes já estão em risco potencial de apresentar o problema, tudo ocasionado pelo uso do fone de ouvidos. A curto prazo, os fones na alta intensidade podem causar ansiedade, dores de cabeça, irritabilidade e falta de concentração. Mas esta fonoaudióloga explica que a longo prazo, os prejuízos podem ser ainda maiores pelo uso inadequado do acessório. Reduzir o volume já é uma boa maneira de prevenir o problema. Esse uso do fone de ouvido de forma indiscriminada, sem um limite, pode gerar danos às células do ouvido e, consequentemente, uma perda auditiva que ela é irreversível. Esse tipo de perda auditiva, ela inicia de forma mais devagar e vai se desenvolvendo caso não haja os cuidados necessários com a audição, a redução da exposição ao ruído, a esse tipo de acessório, de eletrônico na realidade. Exames periódicos também ajudam a prevenir o problema, mas a especialista dá outras dicas relacionadas a danos físicos causados por alguns tipos de fones associados a condutas erradas dos usuários. Os mais comuns são aqueles externos e também os fones internos, que a gente chama de fones intracanais, né? Esses intracanais, eles precisam ali estar sempre sendo submetidos à limpeza adequada, porque eles têm contato ali com o conduto, com o cerume. Inclusive, ele pode estar ali empurrando o cerume, né? Então, é importante ter esse cuidado com a limpeza para evitar também as infecções, que podem sim ocorrer devido ao uso prolongado do fone de ouvido ou se esse fone estiver contaminado. Acho que não compartilhar também fone de ouvido é uma coisa importante, porque às vezes você pega de uma pessoa que você não conhece e compartilha algum tipo de germe e tem algum tipo de infecção. Muito bem, mais dicas aí pra vocês. E agora, presta bem atenção, tá? Eu vou te mostrar um vídeo da internet. Pode ser aqui, produção? Pode ser aqui? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E hoje, diferentemente dos outros dias, eu vou tentar fazer com vocês. Vamos ver? Eu vou te desafiar a desatar esse nó sem rasgar a embalagem. Se a vida já é cheia de nó, sábio é aquele que aprende a arte de desatar. Para isso, é só passar as tiras de um lado para o outro. Dá uma voltinha com as mãos de um lado e depois do outro lado da tira. Agora é só introduzir cada tira nos lados opostos e o nó fica bem perfeito. Ah, mas ficou um nichinho para trás? Não tem problema. É fácil desatar esse nó.
E eu adorei treinar o raciocínio lógico. Agora me conta, quem irá exercitar e estimular suas atividades cognitivas? Eu! Vamos lá? Eu e você. Pega uma sacola aí na sua casa. Ó, aqui tem 3, né? Eu tenho 3 oportunidades de acertar. Vamos colocar aqui uma marmitinha, uma maçãzinha para fazer um voluminho, tá? O legal disso daqui é que além de você estar exercitando a sua área cognitiva, como ela disse no vídeo, você não fica desperdiçando sacola, né? Às vezes você fechou já o lixo, ai, tem mais um lixo para jogar, e você vai lá, rasga a sacola, coloca outro lixo, coloca outra sacola. Você entendeu? Vamos lá, gente, vamos tentar? Coloca o vídeo aqui atrás de mim, para eu ver, pode ser? Vamos lá? Tá, coloquei no meio. Vamos lá, passei por aqui, tá? E agora? Ah, tem que ser o dedo assim. Aí, aqui assim. Será que eu fiz isso certo? E agora, puxa um pra cá, um pra lá. Aí! Agora eu quero ver desatar isso aqui. Pera lá. Tá, fiz um nozinho. Vamos ver se eu vou conseguir desatar sem pegar nas alças, que é onde vai ficar sujo, né? Vai ficar a meleca do teu lixo aí, certo? Gente, deu certo! Primeira tentativa! Eu vou fazer de volta, posso, produção? Então, vamos lá. Girou aqui. Girou uma do lado, outra do outro. Puxou por dentro e pá! Tá aqui o nó. Vamos ver se eu desfaço de volta? Gente, isso aqui é moleza! Gente, molezinha. Olha aí. Pronto, consegui abrir a sacola. Gostaram? Laís, venha. A Laís, nossa estagiária, eu falei, se prepara que eu vou te chamar. Agora eu quero ver você. Vamos lá, Laís. Vamos ver. Vai com fé. Passa um por dentro do outro. Isso. Passou. Agora você gira um. Isso. Gira o outro. Pega desse lado, puxa por dentro e puxa o outro também. O outro também, por dentro, assim, ó. Um por dentro do outro. Isso. Isso! Fez um nozinho, agora tenta desatar. Laís. Me ajuda que eu te ajudo, Laís. Vai. Rolou sim, vai indo, que dá certo. Viu? É só ter paciência. Obrigada, querida. Valeu. Viu só, gente? Então, vamos testar a nossa área cognitiva do nosso cérebro para a gente poder também trabalhar a nosso favor, né? Afinal de contas, a natureza agradece, né? E a gente agradece esse vídeo super legal para você testar aí na sua casa. Viu só? Eu sei que dobrar sacola, o pessoal já falou aqui. Ah, eu sei dobrar sacola. Eu consigo dobrar sacola direitinho. Agora eu quero saber se você consegue desatar esse nó sem ficar encostando muito na sacola. Bom, né? Bom demais. Agora, você que tá me assistindo em casa, tá com a visão esquisita, ou muito seca, ou muito úmida, tem dificuldade de olhar para a TV, para o celular, olhar para o sol. Sabe quando você abre a janela de manhã assim? Você não consegue nem enxergar direito o sol, o céu azul. E aí? Vamos aproveitar a vida? Vanessa tem uma dica. Boa tarde, Carla, e boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, mas que parece que está tudo nublado. Tudo embaçado, parece que tem uma nuvem aí na sua televisão, a vista foi ficando fraca com o passar do tempo, o olho está ardendo demais, coçando, fica vermelho. Gente, esses são sintomas de que sua visão precisa de cuidado sim. Você já tem em casa alguém com uma catarata, com glaucoma, sofrendo com um problema mais sério de visão? O Vision X auxilia no processo de recuperação, auxilia nessa reposição de vitaminas tão importantes para o seu organismo. Então ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Você já deixou de fazer alguma coisa que você gostava porque não está enxergando direito? Costurar, bordar, dirigir muitas vezes? Então para tudo. Você precisa conhecer o Vision X, hein? Liga agora 0800 777 0190, enquanto você vai acompanhar mais um depoimento de sucesso com o Vision X. Veja lá. Antes estava a vista apagadíssima, que eu não estava conseguindo enfiar a linha numa agulhinha de costura. Hoje eu enfio a linha na menor agulhinha de costura e, graças a Deus, sem problema. Porque esse Vision X, ele é muito bom mesmo. Limpo as cataratas da minha visão. Enxergo até o que não precisa.
Olha só que beleza! Então faz o seguinte, liga já, 0800 777 0190, eu entrego na porta da sua casa. Rapidinho chega aí para você e você já vai começar a tomar. Mas é importante você se atentar, ó. É esse aqui do X bem grandão, que é o poderoso verdadeiro que te dá um resultado rápido. Promoção que você quer, não é verdade? Vamos fazer promoção então. É 50% de desconto e as 20 primeiras ligações eu vou mandar um presente super especial, então não dá para perder. 0800 777 0190, Vision X, o X da sua visão. Obrigada, é com você. Obrigada, Vanessa. E agora eu quero fazer um convite para você que está aí em casa assistindo a gente. Vem aí a nova temporada da Noite de Louvor, meus amigos. No dia 10 de março, às 7 da noite, às 19 horas, começa mais um ano do maior grupo de oração da TV brasileira. Sabia disso? Com momentos de muita fé, louvor, adoração, a série especial Caminhando com Cristo, 7 semanas de conversão, vai guiar os fiéis, você que está aí do outro lado, por uma jornada de transformação espiritual. A reflexão da primeira semana será conduzida pelo padre Christian Shankar, pela irmã Zélia, padre Ailton, autor da música Terra Seca, e irmão Angélico. Então acompanhem tudo aqui na TV Evangelizar, venha participar da Noite de Louvor, ao vivo aqui junto com a gente também no nosso anfiteatro, combinado? Agora vamos para os beijos. Gente, eu recebo várias mensagens de vocês no WhatsApp e a gente sempre está tentando responder todo mundo, porque é bastante mensagem. Mas eu quero agradecer desde já a Francisca de Vares Alegre, no Ceará, a Regina de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para a Rosângela também de Palmas, aqui no nosso Paranazão. Rosângela, um beijo para você. O Adriano José de Uruaçu, Goiás, e também para a Nelma de Propiá, Sergipe. Um beijo para vocês, muitíssimo obrigada pelo carinho. E o WhatsApp tá aqui, se você não anotou nosso número ainda, anota. Você pode mandar foto, vídeo, você pode inclusive mandar sugestões, né, de pauta. Hoje a gente teve uma entrevista super interessante aqui com uma neurologista. Ela estava falando sobre a síndrome de Asperger e chegaram várias mensagens perguntando sobre essa e outras síndromes. Então a gente vai falando, e se você quiser ouvir, ver algum assunto, saber um pouco mais sobre algo, é só mandar pra gente. 41 98793 6281. Intervalo é voando assim, ó. É um pelar, outro cai, eu já volto com muito mais pra você. E daqui a pouco a gente vai falar sobre imposto de renda. Ai, meu Deus do céu. Chegou a época do ano, mas a gente já tá te avisando agora para não ter perrengue depois, tá bom? Daqui a pouco eu volto. E estamos de volta com a imagem da Jennifer Cristina. Ela é atleta de taekwondo, ela é natural de Água Boa, Mato Grosso, que venceu o Grand Slam de taekwondo, uma das competições mais importantes da modalidade, e garantiu uma vaga como titular da seleção brasileira. A atleta agora está se preparando para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano no México, que ocorrerá só em abril deste ano, mas a gente vai estar de olho. Então, parabéns para Jennifer, agradecendo mais uma vez tudo que ela faz pelo nosso país de maneira geral, né? Só que dentro desse esporte tão importante. Agora sim, vamos começar naquele assunto que está deixando todo mundo já de cabelo em pé. A gente passa o começo do ano pensando, puxa vida, agora tô mais estável, né? Já peguei meu IPVA, já paguei meu IPTU, já tá tudo certo, já comprei o material de escola das crianças, já organizei tudo, mas chegou a vez do imposto de renda. A gente não tem um mês de paz, né, brasileiros? Então, agora a gente está aqui para te trazer informações importantes, tá? A entrega começa agora no dia 17 de março e para evitar problemas, é fundamental que você tenha todos os documentos certinhos, organizados em mãos, mas a gente trouxe uma reportagem especial para te ajudar. Olha só. Josué é daquelas pessoas precavidas. Durante todo o ano, ele organiza a documentação necessária para prestar contas com a Receita Federal. Com a tecnologia, o processo ficou mais simples. Antigamente, a gente tinha que cuidar muito de papel. Hoje, não. Se você
faz suas operações de forma organizada com os aplicativos bancários e com as notas fiscais eletrônicas, isso facilita a gente organizar essas informações. O período de entrega da declaração do imposto de renda começa dia 17 de março e finaliza no dia 31 de maio. Devem declarar pessoas que receberam rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40.000 e quem possuía até 31 de dezembro de 2024 bens ou direitos com valor total superior a R$ 300.000. Quem recebe até R$ 2.259,20 não precisa declarar. Despesas médicas, aluguéis, compra e venda de imóveis e veículos, gastos com educação, investimentos, tudo isso será avaliado pela Receita Federal. Com tantos detalhes, o Josué sempre busca ajuda profissional. O profissional ele é especialista em acompanhar essas dinâmicas e te dar a melhor assessoria para que você possa fazer uma declaração correta, sem erros. A Receita Federal tem usado um cruzamento de dados bem criterioso. Usa em torno de 160 filtros para a checagem dos dados financeiros. O órgão cruza as informações de diversas fontes, além de monitorar as informações bancárias. Ou seja, tem que realmente se preparar para não cair na malha fina. Ter toda a documentação necessária, todos os informes de rendimento, toda a questão patrimonial, das despesas que são dedutíveis, para que você possa sentar, baixar o programa, fazer a declaração com cautela, com clareza. Tá aí, cautela, clareza e com antecipação para você não se enrolar depois, combinado? Agora a gente vai falar, sabe sobre o quê? Suas unhas, isso mesmo. As suas unhas da mão e as suas unhas do pé. Você costuma cortar as suas unhas redondinhas ou quadradinhas? Você sabia que o formato da tua unha, ela pode influenciar principalmente na questão dela entrar para dentro ali do teu dedo e começar a encravar, começar a doer? A gente vai entender um pouco melhor no nosso quadro. Fala Doutor com a dermatologista e especialista em unhas, a doutora Adriana Matter. Ela enviou o vídeo pra gente e a gente vai conferir agora. Eu tenho certeza que você já encravou a sua unha porque cortou ela de maneira errada, não é mesmo? Vem comigo, eu vou mostrar a maneira correta de se cortar as unhas. Então aqui, muitos pacientes cortam a unha nesse formato. Isso não pode, tá, gente? Então a maneira correta de cortar a unha, ela é reta. Você não pode cortar esses cantinhos, porque senão quando esses cantinhos crescem, eles vão bater ali naquela pele e vão doer, inflamar, causar sangramento, infecção, secreção purulenta. Outra coisa, nunca corte muito curto aqui, porque senão essa pele vai crescer também e quando ela crescer, ela vai encravar aqui na ponta, tá? Então siga essas dicas para não ter unhas encravadas. Muito obrigada, doutora. Então fica aqui essa dica importante. E eu quero aproveitar esse assunto das unhas, porque eu acho que o pé do diabético, por exemplo, é um pé muito mais difícil de você fazer esse controle. Se você é uma pessoa que está com pré-diabetes ou já está vivendo a diabetes no seu auge, presta atenção aqui, né, Manolo? Porque a gente tem solução também para isso, porque já que a gente está falando sobre corte de unha, para um pé normal, saudável, vamos colocar assim, é tudo muito mais tranquilo, né? Claro. Você se organiza ali. Mas para quem tem pé diabético, oh meu Deus, é difícil, né? Difícil, qualquer feridinha pode se transformar num problema. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Inclusive, né, às vezes a gente está falando de estética, né? Uma unha mais fortalecida, mais bonita, brilhosa, mas o pé do diabético ele é delicado porque às vezes uma fissura, um corte demora a cicatrizar. Se você não cuidar, pode ter até umas complicações ainda maiores. Então, qual que é o papel do magnésio? Você sabe que para o diabético ele é excelente, porque ele ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo, então ele controla os níveis de açúcar no sangue, é excelente para o diabético, até inclusive acelerar o processo de cicatrização, que é uma coisa que normalmente o diabético sofre bastante. Então, quando você começa a usar o magnésio para as unhas, primeiro ponto, ele ajuda na síntese do colágeno. Então, isso é importante não só para as unhas, para a pele, para o cabelo. Você quer ter um cabelo mais firme ou até mesmo um cabelo mais grosso e brilhoso,
você precisa ter colágeno. E o nosso magnésio, ele ajuda na síntese do colágeno. Ele também ajuda a cuidar da síntese da elastina. Ela vai um pouquinho além da pele, da unha e do cabelo, ela vai para as veias e para as artérias, fortalecendo as veias e as artérias. Normalmente, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e as veias também vão envelhecendo. Então, para você ter veias mais saudáveis, é importante você fazer o uso do nosso magnésio. Como ele dá sustentação para as vitaminas, para os sais minerais, equilibra a nossa saúde, ele também vai cuidar da saúde mental, que é importante, evitar o cortisol, que é o hormônio que causa adrenalina no corpo e prejudica as funções das nossas células. Então, o papel justamente do magnésio é esse, é melhorar a saúde mental, aliviar a sua dor, aquela dor no joelho, no tornozelo, fortalecer a estrutura óssea e, claro, te levar a uma vida mais longa e saudável. Você vai ligar agora mesmo, 0800 591 8773. Já pode ligar a partir de agora, 0800 591 8773. Brasil todo pode ligar. E, Carla, eu preparei uma promoção fantástica que é o seguinte, olha só, além do desconto especial, eu vou mandar esse robozinho que é maravilhoso, onde você citou bem. Você tem um em casa, né? Eu tenho, presentaço, então vai maravilhoso. Vai ganhar esse presente, não é sorteio. Muita gente, é sorteio, será? Não. Você falou que é daqui da Evangelizar, você vai ganhar esse robô na compra do magnésio. Eu vou fazer um desconto especial, tem muita gente que está sem dinheiro, agora o pessoal está preocupado aí, teve IPTU, IPVA, Escola das Crianças. Ainda tem agora, o imposto de renda que você citou muito. Começa o imposto de renda, né? Então nós vamos fazer o seguinte, só vai começar a pagar em abril, dia 15 de abril, não precisa ter cartão e nem dinheiro, mas tem que dizer que está acompanhando a TV Evangelizar. Então, no boleto. No boletim, Eba! no boleto. Fiado, você gosta de fiado? Ah, eu gosto. É bom, né? Olha, aquele carnezinho, sabe aquele carnezinho? Você paga com ali, gosto, né? Nossa Senhora, e só maravilha. Começa a pagar dia 15 de abril. É bom demais, né? Não compromete o nome, tá tudo certo. Eu tenho um robô grandão, aquele lá não entra em vários lugares, não. Ele não entra ele embaixo da cama, bate na isso. porta, embaixo da cama, do sofá. Esse daqui, gente, eles já fizeram um teste e ele vai em todos os cantinhos da casa. Vale super a pena. Bem bacana. Obrigada, Obrigado, querido. Carla. Bom final de semana. Para você de casa, agora a gente vai aprender uma sugestão de balinha de uva. Você gosta de uma balinha, um docinho de vez em quando, assim? É gostoso, né? Mas a gente precisa também controlar um pouquinho esses níveis de açúcar. A gente acabou de falar dos diabéticos aqui, né? E aí, que tal você oferecer para quem você ama, para as pessoas da sua casa, uma coisinha gostosa, um docinho bom, saudável? Vamos ver esse vídeo aqui? Eu vou passar primeiro. Ô, produção, vamos passar depois a receita, pode ser? Vamos passar o vídeo, na sequência eu vou repetir a receita para você anotar, combinado? Vamos lá. Esse é o meu novo vício, balinhas de uva saudáveis com poucas calorias, refrescantes, deliciosas e ainda ricas em colágeno. O primeiro passo é higienizar as uvas. Eu gosto de usar uma bem docinha para essa receita. Jogue o limão espremido e mexa bem e agora é só passar elas na gelatina sem sabor e levar ao freezer. E tá pronto! Super simples de fazer e fica sensacional. Uma ótima opção para crianças também. É fácil demais, as crianças podem fazer junto contigo, né? Vai usar as uvas, limão espremidinho e depois disso passou elas, ó. Colocou aqui, separou bonitinho, já estão limpas, lavou direitinho, passou no limãozinho espremido. Você pode usar inclusive um limãozinho aí caipira, né? Um limãozinho, de repente um outro tipo de limão que você goste, né? Tem um limão verde que ela usou que é um pouco mais ácido. Passou na gelatina sem sabor e pronto. Leva pro freezer, gente, rapidinho, tá prontinho pra criançada provar essa delícia e aproveitar, porque tá tão quente, né, no nosso país, tão quente, que com certeza essa receita vai salvar aí a criançada do calorão. Aquela história de ficar tomando geladinho, ou chup-chup, ou o nome que vocês queiram dar, fica a dica, tá? Esse daqui é bem mais saudável e pode comer bastantão. A gente está encerrando o programa de hoje. Eu quero agradecer vocês demais, demais, demais. É um prazer estar aqui todos os dias. E eu vou encerrar contando mais uma história para vocês. Vocês vão ver agora a imagem do Felipe Caetano, de Aquiraz, no Ceará, que aos 21 anos de idade ele se dedica na luta contra o trabalho infantil. Desde os 8 anos, quando ele começou a trabalhar ali na praia, o Felipe viveu essa realidade de perto. E a militância dele começou aos 14 anos. E desde então, ele já ajudou a criar comitês de jovens contra o trabalho infantil em todo o país. E continua seu trabalho em defesa das crianças, lutando para que nenhuma delas passe por
tudo o que ele passou. A questão maior aqui não é você ensinar uma profissão para o seu filho. Eu acho super importante. Eu mesma comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. Eu tinha os meus 13 para 14 anos quando eu comecei a trabalhar. Mas eu fui aprender uma profissão. Eu não tive a obrigação de sustentar uma família com essa idade, com 13, 14 anos. Então, quando você coloca o seu jovem para aprender uma profissão, é uma coisa, né? Você ensina, você não tem aquela cobrança de sustentar uma casa, uma família inteira, de botar comida na mesa, né? Então, fica a dica aqui para vocês. Esse trabalho dele é um trabalho que você pode repercutir na tua cidade, por exemplo. É um trabalho que a gente percebe que, tirando essas crianças pequenas de 6, 7, 8 anos do trabalho nas ruas, a gente está dando a garantia de ter um futuro. Porque se essa criança está na rua, ela não está na escola. Ela não está rendendo, ela não está estudando, ela não está se desenvolvendo. E o futuro pode não ser dos melhores. Então fica a nossa orientação aqui para vocês. Um pouquinho, né? Aí do Caetano, do Felipe Caetano, que tem tanta história para contar. Gente, tá acabando. Olha, só vou dizer uma coisa para vocês. Amanhã eu estou aqui de volta às 9 horas da manhã com, assim, um purpurri do melhor, do suprassumo da semana aqui do A Vida Não Para. Um ótimo final de semana para você. Aproveite bastante, curta a sua família e não esqueça que tem programação mega especial aqui na TV Evangelizar com o nosso encontro, enfim, nacional, que vai reunir gente de todo o Brasil. E você vai acompanhar tudo aqui durante a nossa programação. Um beijo no seu coração. Fique agora com Olga Bon Giovanni, com um programa incrível que ela manda bem demais. Um beijo.